Agora quero te convidar a ler a sua Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do versículo 8 ao versículo de número 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8 ao versículo de número 15. Bem, a palavra do Senhor diz assim: Estevão, um homem cheio da graça e do poder, realizava feitos extraordinários e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos chamados da sinagoga dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos cilícios e da Ásia, e começaram a discutir com o Senhor. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. E então subornaram alguns homens para que dissessem: Nós o temos ouvido proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus, incitando o povo, os líderes religiosos e os escribas, investiram contra ele e prenderam-no e levaram ao sinédrio. Então apresentaram falsas testemunhas que diziam: Este homem não para de proferir palavras contra este santo lugar, contra a lei, porque nós temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. E todos os que estavam sentados no sinédrio, fixando os olhos nele, viram que o seu rosto era como de um anjo. Amém. Poderoso Deus e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua poderosa palavra, te pedindo, Senhor, fala aos nossos corações. Continua, Senhor, a trabalhar no nosso meio, a falar conosco, a instruir o Teu povo, assim como o Senhor já tem falado desde o início desse culto. Te pedimos, Senhor, continua a falar aos nossos corações. Continua, Senhor, a anunciar, a proclamar a maravilhosa graça do Teu poder, da Tua Escritura, da Tua Palavra, do Teu querer para as nossas vidas. Que eu diminua para que Tu cresça, que eu suba para que Tu apareça. O que nos importa, Senhor, é ter o Teu nome reconhecido, é ter o Teu nome exaltado, é ter o Senhor engrandecido e exaltado neste lugar. Por isso te pedimos, ó Senhor, fala aos nossos corações, trabalha em nosso meio, ó Espírito Santo de Deus, que seja o Senhor a trabalhar em nós, que seja o Senhor a nos ensinar, a nos corrigir, a fazer com que nós venhamos a entender a Tua palavra. Continua, Senhor, conosco neste lugar. Continua, Senhor, anunciando as maravilhas da Tua casa, da Tua obra e do Teu poder sobre as nossas vidas. Continua, Senhor, conosco, é o que te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, domingo passado vimos a respeito da escolha dos 7, ou a escolha dos discípulos, a qual foi levado perante os apóstolos uma problemática que se encontrava, a qual as viúvas dos gregos estavam sendo esquecidas na repartição diária. Então foi levado para os apóstolos esse problema. E os apóstolos decidiram, junto com a igreja, levantar 7 pessoas para cuidar desse povo que carece e que precisa. Pois os apóstolos diziam e estavam trabalhando no ensino da palavra, no estudo da palavra, na dedicação, na correção, no ensino, nas instruções, e foi necessário levantar 7 pessoas, porque a igreja do Senhor continuava a crescer. E eles levantam e chamam para que eles escolhessem pessoas. Escolham dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, ao quais encarregaremos deste serviço. Então eles
decidiram entre eles e trouxeram os nomes até os apóstolos. E o propósito agradou a todos, e celebraram e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Próprio, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então foram esses homens que foram escolhidos e foram levantados, e os apóstolos oraram e puseram suas mãos sobre eles e oraram por eles e derramaram para que eles pudessem agir nessa obra. Interessante é que estes homens, todos os nomes aqui são nomes gregos. A problemática era a família dos gregos que estavam sendo esquecidas. E esses homens que foram escolhidos, todos eles gregos, todos eles, então o problema ali estava solucionado, estaria encaminhando para se solucionar. E vimos domingo passado a necessidade de estarmos juntos e caminharmos juntos para o crescimento da obra do Senhor. Lucas vai dizer sobre Timóteo, sobre Estevão, que era um homem cheio de fé e do Santo e do Espírito Santo. Ele é o único homem aqui, porque ele iria dizer mais à frente sobre a vida de Estevão. Estamos diante do texto a qual Lula vai nos dizer a respeito de Estevão. Estevão, um homem cheio da graça e do poder, realizara feitos extraordinários e grandes sinais entre o povo. O interessante é que Estevão foi levantado como diácono da casa do Senhor, foi levantado para cuidar da casa do Senhor, para cuidar dos necessitados, dos órfãos, da viúva, foi levantado para estar diante e cuidando daquelas pessoas. Mas Estevão, um homem cheio da graça e do poder, realizava feitos extraordinários e graças e grandes sinais entre o povo. O livro de Atos é o primeiro homem, o diácono sem ser apóstolo, que nós vamos ver realizando prodígios e maravilhas. Mas ele era cheio da graça e do poder de Deus. Estevão era um homem cheio da graça e do poder de Deus. Mas na frente vamos ver que as pessoas começaram a falar com ele a diversos dos textos e não conseguiam debater por causa do Espírito de Deus que estava sobre a vida dele, que o revelava e o dizia. O Espírito Santo de Deus é quem trabalha, é quem usa, é quem faz da forma que ele quer e da maneira que ele quer. Porque achamos, eu preciso ser pastor para pregar, eu preciso ser pastor para fazer isso ou fazer aquilo. Não, você precisa se colocar à frente, você precisa se colocar diante do Senhor, e é o Senhor quem te usa. Claro que você precisa estudar, você precisa se dedicar às Escrituras, você precisa ter o conhecimento, pois a palavra de Deus nos diz que é o Espírito Santo que fala através das nossas vidas. E o próprio Jesus já disse aos seus discípulos que o Espírito Santo é quem lembraria o que eles deveriam falar, é o Espírito Santo que falaria e que lembraria o que Jesus disse a eles. É o Espírito Santo quem trabalha em nossas vidas. Precisamos estar, como Paulo disse a Timóteo, nos apresentar como obreiro aprovado, de que não tem do que se envergonhar, e que mendeje bem a palavra da verdade. Precisamos estar e nos dedicar na palavra do Senhor, pois é o Senhor quem trabalha em nossas vidas. Não é um cargo eclesiástico, não é algo que eu possuo ou não possuo. É o Senhor quem trabalha na vida de quem Ele quer, da forma que Ele quer e da hora que Ele quer. É o Espírito Santo de Deus quem trabalha em nossas vidas. E aqui nos mostra que é o Espírito Santo de Deus quem trabalha na vida de Estevão. Estevão não era um apóstolo, mas sim um diácono. Não há a necessidade de ser um apóstolo para fazer prodígios e maravilhas. Não há necessidade de ser um apóstolo, como muitos aí no mundo hoje precisam dizer: eu sou um apóstolo porque eu faço isso, eu faço aquilo outro. Não, Estevão era um diácono, Estevão era um servidor da casa do Senhor, Estevão estava servindo ao Senhor, e ele realizava prodígios e maravilhas, porque o Espírito Santo de Deus trabalhava por intermédio da sua vida.
O que nós vamos dizer, e muitas pessoas vão dizer, não, porque eu sou apóstolo, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, eu acho dessa forma, e não há necessidade de ter cargo eclesiástico para o agir do Espírito Santo agir na minha e na sua vida. Estevão é a prova de homem que o Senhor age da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer e do jeito que Ele quer. Levantaram-se, porém, mas lembrando, amados irmãos, que Estevão não era qualquer um. Por que, pastor? Estevão não era qualquer um. Lembra que os discípulos disseram: escolhei entre vós homens, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Não é qualquer um. Homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Porque vão dizer aí, não, o pastor falou então que eu posso, Deus vai me usar e está lá no erro, está fazendo as coisas erradas e Deus está te usando. Não. Homens bons, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais encarreguemos deste serviço. Então você precisa ter uma boa reputação, você precisa viver o que você prega, porque ter uma boa reputação é você viver o que você prega. O que é ser cheio do Espírito Santo? Lembra quando vimos em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja e eles começam a anunciar e falar sobre as maravilhas de Deus? É isso que é ser cheio do Espírito Santo. É proclamar as maravilhas do Senhor, é anunciar o Senhor. Nós vamos ver em Lucas, quando Maria, mãe de Jesus, é cheia do Espírito Santo e ela começa a cantar o canto de Maria, ela começa a louvar o Senhor. E ali o texto vai dizer que ela foi cheia do Espírito Santo. Quando Zacarias é cheio do Espírito Santo, ele volta a falar, ele começa a proclamar e anunciar as maravilhas do Senhor. Isso é ser cheio do Espírito Santo. É proclamar e anunciar a palavra do Senhor. É derramar e falar sobre as maravilhas de Cristo Jesus. O Senhor encheu a sua igreja, derramou o Espírito Santo da igreja e Ele nos deu o Espírito de ousadia, não o Espírito de covardia, que é o Espírito Santo de Deus, para que nós anunciássemos e proclamássemos a palavra de Deus. É para isso que o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre a igreja do Senhor, sobre a minha e a sua vida, para que nós tivéssemos ousadia em proclamar e anunciar o Evangelho do Senhor. Pedro, antes do Espírito Santo de Deus, nega Jesus 3 vezes. Depois que o Espírito Santo de Deus desce sobre a sua vida, nós vamos ver no livro de Atos, todas as vezes ele se levantando diante da sinagoga, diante dos homens, diante do sinédrio, proclamando e anunciando o Evangelho e as maravilhas de Cristo Jesus. E é para isso que o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre a minha e a sua vida. Nós possuímos e temos o Espírito Santo de Deus, é para que nós venhamos a proclamar e anunciar a palavra do Senhor, o Evangelho do Senhor, para que nós não tenhamos medo em anunciar e proclamar o que o Senhor nos chamou para viver e para fazer. É para isso que a igreja do Senhor foi chamada, foi derramado o Espírito Santo sobre a vida da igreja. Por isso, Estevão, um homem cheio da graça e do poder, realizava feitos extraordinários e grandes sinais entre o povo. Estevão foi o primeiro homem no livro de Atos. Vamos ver sobre Tiago no capítulo 8 em diante, e depois falaremos sobre Paulo em diversos outros versículos. E levantando-se, porém, alguns da chamada sinagoga dos libertos. A sinagoga dos libertos era a sinagoga dos judeus que eram outrora escravos, e eles foram libertos, então por isso eles montaram a sinagoga, dizendo sinagoga dos libertos. Essa é a sinagoga dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, da Cilícia e da Ásia. A Cilícia era a qual Paulo ou Saulo da Cilícia, é qual Paulo era. Por isso Lucas vai nos dizer sobre isso e vai nos anunciar, porque bem sabemos que Lucas ele era um dos seguidores de Paulo, ele caminhava junto com Paulo em suas instruções, em suas palavras. Então, as sinagogas que se encontravam, que estavam ali, eram da Alexandrina, da Cilícia e da Ásia. E começaram a discutir com Estevão. Começaram a debater sobre a palavra. Começaram a debater sobre o que Estevão estava anunciando e dizendo. O texto não nos fala sobre o que Estevão estava dizendo, mas não podemos
mas é bem claro em sabermos que Estevão estava falando e anunciando a palavra do Senhor. Estevão estava falando sobre Jesus Cristo, estava falando sobre as maravilhas e sobre Cristo Jesus. Por mais que o texto não nos diga o que Estevão estava dizendo, bem claro, e nos diz porque todos nós fomos chamados, e o povo foi chamado e levantado para anunciar a palavra do Senhor. E é isso que Estevão estava ali. Eles começam então a discutir com Estevão. Eles começam ali a debater com Estevão sobre o ensinamento que Estevão estava pregando, estava anunciando. Eles começam ali a querer debater com Estevão o que Estevão estava a falar àquele povo, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Não era ele, mas sim o espírito com que ele falava. Por isso Lucas vai dizer que eles não podiam resistir. Homens da sinagoga, estudiosos da palavra, estudiosos do ensino da palavra, tentavam discutir e debater, mas não conseguiam debater com ele, pois ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Porque quando o Senhor derrama o teu Espírito sobre a minha e a sua vida, pode vir o que for, pois o que nos fortalece é o Espírito Santo do Senhor. Por mais que tem dias que você esteja mais abatido, tem dias que você esteja triste, mas o Espírito Santo de Deus é quem nos fortalece. É o Espírito Santo de Deus é quem nos coloca de pé. É o Espírito Santo de Deus quem intercede a Deus pela minha e a sua vida. É o Espírito Santo de Deus quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo de Deus é quem ora a Deus por mim e por você. E é o Espírito Santo de Deus quem clama a Deus pela volta de Cristo Jesus. É esse Espírito de Deus que está sobre a minha e a sua vida. Por isso, eles tentavam, mas não conseguiam. Não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito que ele falava, Espírito com que ele falava. E então subornaram alguns homens para que dissessem: nós o temos ouvido proferir palavras blasfemando contra Moisés e contra a Deus. Subornaram homens para dizer falso testemunho sobre Estevão. Talvez você possa se perguntar e dizer: Estevão foi levantado por Deus, foi orado pelos apóstolos, foi imposto a mão sobre eles, abençoado eles, mas Estevão estava enfrentando problemas adversos pela palavra do Senhor. Às vezes achamos: eu possuo um cargo, eu tenho um cargo na igreja, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu não posso passar por problemas, eu não posso passar por dificuldades. Não, eu fui ungido, fui abençoado, e eu não posso passar por dificuldades, porque foi inventado que se você está passando por problemas, você está em pecado. Se você está passando por dificuldades, você está em pecado. Muitas pessoas antigamente e até hoje, pastores, tiram a sua própria vida e fazem diversas coisas, porque se contar que está passando por problemas, se contar que está passando por momentos difíceis, se contar que está passando por dificuldades, as pessoas vão olhar para ele de forma diferente. Ele está em pecado, ele está no erro, ele prega em confiança e não confia em Deus. Todos nós somos seres humanos, todos nós possuímos problemas. Não que o Senhor não seja poderoso, não seja misericordioso com a minha e a sua vida,
mas todos nós somos humanos. Se cortar o braço do pastor, vai sair sangue igual sai o seu. Nós não somos semideus. Ou se você tem um cargo na igreja e acha, eu não vou passar por dificuldade, eu não vou passar por problema, o Senhor, Ele guarda, Ele protege, mas é a obra do Senhor que precisa ser realizada na minha e na sua vida. É o que Ele quer para mim e para você, que será realizado. Por isso aqueles homens vão e subornam alguns homens para que dissessem: nós o temos ouvido proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Blasfemar é falar mal. É falar mal de Deus e mal de Moisés. Então aqueles homens são subornados para falar que Estevão estava blasfemando contra Moisés e contra Deus. E incitaram o povo, aos líderes religiosos e aos escribas, e incitaram o povo. E os líderes religiosos e os escribas investiram contra ele, prenderam-no e levaram ao sinédrio, e incitando o povo, assim como fizeram com Cristo Jesus, incitaram o povo para que crucificassem Cristo Jesus. Incitaram o povo, e os líderes religiosos e os escribas investiram contra ele e prenderam-no e levaram ao sinédrio. E então apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de proferir palavras contra este santo lugar e contra a lei. Então apresentaram falsas testemunhas. Esses homens aqui, que levantaram essas falsas testemunhas, eram judeus, porque eles tinham voz lá. Eram judeus, mas uma das leis do judaísmo, que o Senhor disse, é que não se levantasse falso testemunho contra o seu irmão. Eles levantam falso testemunho contra Estevão. Se diziam ser cristãos, se diziam ser seguidores de Deus, ser filhos de Deus, e estão levantando falso testemunho contra Estevão por causa de dinheiro, por causa de recursos, por causa de talvez um status. Estão levantando falso testemunho para ser beneficiado de alguma maneira. Por isso, o texto vai nos dizer, Lucas vai nos dizer, que então apresentaram falsos testemunhos que diziam: este homem não para de proferir contra este santo lugar, contra o templo e contra a lei. Esses homens levantaram falso testemunho dizendo que Estevão estava falando contra aquele santo lugar, a igreja, o templo, e contra a lei. Estevão, quando nós vamos olhar para esse texto, Estevão foi um homem, primeiro, que entendeu que realmente o sacrifício de Cristo Jesus trouxe para o judaísmo. Estevão foi o primeiro homem que entendeu que Cristo veio cumprir todo aquele rito. Cristo veio cumprir e veio abolir tudo aquilo que eles faziam. Se Estevão estava dizendo e anunciando e falando: olha, a lei de nada mais vale, não, você não vai ser salvo por isso, a lei não vai te salvar, a lei não vai te salvar, quem vai salvar é Cristo Jesus. O sacrifício de animais não te salva mais. Os homens que estão dentro da igreja fazendo sacrifícios, oferecendo sacrifícios, vão perder o seu papel, não tem mais jeito. Cristo Jesus veio cumprir. O que Estevão estava anunciando e pregando era o que realmente a palavra de Deus dizia desde Gênesis, que ele
enviaria o Messias, e ele iria salvar, iria derramar sobre a vida daqueles. Mas o povo não entendeu. Mas Estevão foi aquele que entendeu que Cristo Jesus veio para destruir tudo aquilo, para quebrar tudo aquilo. Por isso aqueles homens estão dizendo, olha, ele está dizendo contra esse santo lugar, contra o templo, está dizendo falso contra a lei. Estevão estava dizendo a verdade. Estevão estava anunciando a palavra de Deus, anunciando Cristo Jesus, e esse crucificado e vivo, ressurreto. Mas as pessoas não quiseram aceitar. Criam falso testemunho contra ele, dizendo que ele estava falando contra este santo lugar e contra a lei. Porque nós a temos ouvido dizer, e esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Para pensar, para analisar. Quais eram os costumes que Moisés deu ao povo? A lei, os ritos, a alimentação, tudo isso. Para analisar. Jesus não quebrou tudo isso? Jesus não destruiu tudo isso? Pedro uma vez foi pregar na casa do homem e ele não entra, porque diz, não, como que eu vou? Eu nunca entrei na casa de um homem assim, não vou não. E Deus precisa revelar ele em sonho, e um lençol, dizendo, como chamas de impuro aquilo que eu já santifiquei, que eu já purifiquei. Pedro, um apóstolo. Mas aqueles homens ainda seguiam as práticas judaicas. Aqueles homens creram em Cristo Jesus, mas ainda seguiam algumas práticas do judaísmo. Mas Estevão foi que entendeu que Cristo Jesus veio para quebrar todo o paradigma. Cristo Jesus veio para cessar toda a iniquidade. Por isso que quando Cristo Jesus olha para aquela árvore e está frondosa, e ele vai tentar buscar fruto e não tem fruto, ele diz para aquela árvore que nunca mais nasça fruto de ti, e a árvore secou no mesmo momento. Por quê? Porque diante de Cristo Jesus, toda iniquidade precisa parar. Diante de Cristo Jesus, toda iniquidade precisa cessar. Por quê, pastor? Porque aquela árvore demonstrava possuir algo que não tinha. Ela estava frondosa, ela mostrava ter um fruto que ela não tinha. Diante de Cristo Jesus, toda iniquidade precisa cessar. Todo eu precisa cessar. Diante de Cristo Jesus, toda iniquidade precisa cessar. Diante de Cristo Jesus, não tem mais nada que possa me dar esperança e me possa fazer morar com Ele eternamente. Só Cristo Jesus é o único caminho. Só Cristo Jesus te leva a morar com Deus eternamente. Só Cristo Jesus pode fazer isso. Só Ele pode te religar a Deus. Só Cristo Jesus. E por isso aqueles homens estavam dizendo, olha, ele está dizendo contra esse santo lugar e contra a lei de Deus, contra a lei mosaica. Ele está indo contra. Porque nós temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Porque nós temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse santo lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Deus enviou o seu Filho para morrer no meu e no seu lugar, para que você tivesse vida transformada. Deus, Ele morreu por mim e por você, para que você não vivesse como você vivia anteriormente. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e nos trouxe paz com Deus, para que você pudesse ter uma vida abundante. Deus te deu uma vida nova.
para que você saísse do pecado, para que você fosse liberto do jugo do pecado, para que o Senhor abundasse a sua graça sobre a minha e a sua vida. Foi para isso que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele morreu para que você tivesse uma vida transformada. Ele morreu para que você pudesse viver e ter uma vida em santidade, buscando a sua face, buscando estar com Ele. É para isso que Cristo Jesus morreu. Ele morreu para te libertar e para te dar vida e a te dar em abundância. Jesus te deu vida quando você estava morto em seu delito e pecado, para que você decidisse viver em santidade de vida, em novidade de vida, em busca de separação. É para isso que Cristo Jesus se sacrificou na cruz do Calvário. Mas tem muitas pessoas dizendo por aí, e muitas pessoas anunciando e dizendo: olha, eu não pedi nada para Ele. E muitas pessoas dizendo na televisão, na internet: Ele morreu por mim, Ele pagou o preço. Mas eu não pedi nada. Quando eu pudesse, eu pagaria. Como se eu e você pudéssemos pagar essa dívida de algum jeito. Como se eu e você pudéssemos fazer alguma coisa para sermos chamados de filhos de Deus. Cristo Jesus se esvaziou de toda a sua glória, derramou seu sangue na cruz do Calvário, foi fiel, amou os seus até o fim, inclusive o filho da perdição, inclusive aquele que o traiu, amou os seus até o fim, e foi fiel até a morte, e morte de cruz. Tomou o meu e o seu lugar na cruz do Calvário, derramou o seu sangue na cruz do Calvário para que tivéssemos novidade de vida. Se Cristo Jesus realizou essa obra salvífica na minha e na sua vida, porque muitas vezes temos vivido o velho homem, porque muitas vezes temos escolhido viver o meu eu, porque muitas vezes temos escolhido fazer as nossas vontades. Se Cristo Jesus venceu o pecado, venceu a morte na cruz do Calvário, porque temos escolhido fazer o que nós bem queremos nas nossas vidas. Jesus não morreu em vão. Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário, precioso sangue, para que eu e você pudéssemos ter uma vida nova. Mas o que acontece são pessoas querendo viver o seu eu, pessoas querendo viver a sua vontade, pessoas, como nesse texto, querendo viver a sua religiosidade e não reconhecer a Cristo Jesus. Queriam continuar possuindo o poder que tinham, os status que tinham, mas não queriam reconhecer a Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. No dia de hoje ainda existem pessoas desta maneira: eu consigo sozinho, eu não preciso de ajuda de ninguém, eu sei, eu sou instruído, eu tenho ensino, eu tenho recurso, eu posso. A palavra do Senhor nos diz que maldito é o homem que confia em outro homem para a sua salvação. Maldito é aquele que confia em outro para a esperança da sua vida e da sua salvação. A salvação no texto não é a salvação somente salvação eterna, mas a salvação de problemas, salvação de soluções, salvação de algo. Só existe salvação em Cristo Jesus. É só Ele que entregou a sua vida por mim e por você. É só Ele quem se sacrificou na cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos acesso à sala do trono de Deus através de Cristo Jesus. Ele é a porta das ovelhas. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Cristo Jesus nos leva ao Pai. E todos os que estavam sentados no sinédrio fixaram os olhares nele, viram que seu rosto era como o de um anjo. E todos os que estavam sentados no sinédrio fixaram seus olhos nele. Aqueles homens ouviram o que eles estavam falando sobre esse Deus.
mas fixaram os olhos nele para ver o que ele iria dizer ou como que ele se comportava. E Lucas vai dizer que viram o seu rosto como o de um anjo. E esse pequeno texto aqui diverge em diversos pensadores, diversas pessoas que escreveram estudos sobre a palavra de Deus, se divergem nesse pensamento. Uns vão dizer que seu rosto estava como anjo, recordando a quando o rosto de Moisés brilhava depois que ele desce do monte, que ele está ali no monte 40 dias e 40 noites, escrevendo a lei, com o Senhor ali, o Senhor escrevendo a lei, e ele desce e o seu rosto resplandecia, brilhava. Alguns estudiosos vão dizer que era disso aqui que se tratava. Vão dizer também que é como Cristo Jesus, que foi aos montes e seus discípulos viram o seu rosto brilhar. Outros vão dizer que seu rosto estava como de um anjo, pois o seu rosto trazia paz. O seu rosto trazia a plenitude de Deus. O seu rosto trazia a paz de Deus. Aqueles homens estavam julgando, aqueles homens estavam apontando, aqueles homens estavam dizendo: olha, ele está dizendo isso, está dizendo aquilo. Mas o Espírito Santo de Deus trazia paz ao seu coração, de tal maneira que ele resplandecia aquela paz. E é isso que eu e você precisa. Você precisa deixar que o Espírito Santo trabalhe na sua vida de tal maneira que ele controle as suas atitudes. Por isso, em Gálatas 5 vai dizer: o fruto do Espírito, que é a paz, a longanimidade. É isso que eu e você precisamos viver. Essa paz do Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida. O Espírito Santo de Deus envolvia Estevão de tal maneira que ele resplandecia a paz de Deus, pois ele sabia que o Senhor é soberano, que o Senhor está sentado no mais alto e sublime trono, que Ele tem todo o poder, toda a autoridade, e que todo joelho haverá de se dobrar diante de Cristo Jesus. Porque Estevão sabia, ele estava em paz. Podem tirar a minha vida, mas não podem tirar o que eu tenho com Cristo Jesus. O mundo pode te tirar até o fôlego de vida, mas esse mundo não é o meu e o seu fundo. Quando você entregou a sua vida a Cristo Jesus, nada que importe nesse mundo poderá lhe afligir, porque o que importa é morar com Ele eternamente. E o inimigo pode tentar, mas ele não conseguirá parar a igreja do Senhor. O inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor, porque ele não pode tirar de mim e de você a coroa que só Cristo Jesus pode me dar e te dar. O inimigo, por mais que ele tente, ele não pode roubar a sua coroa. Só Cristo Jesus pode te levar a estar com Ele, morar com Ele eternamente. Por isso, sede fiel e mantenha-se fiel ao Senhor. Tenha fé em Cristo Jesus, não dê lugar ao diabo. Sede fiel, pois o Senhor é fiel para cumprir o que Ele te prometeu. Ele voltará para buscar a sua noiva amada. Que você possa ter paz com Deus. Que você possa ter paz pelo Espírito Santo de Deus. E que o Espírito Santo de Deus traga paz ao seu coração. E que você possa verdadeiramente ser fiel, ser homem e mulheres de boa reputação, ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Que você possa ser fiel ao Senhor, pois Ele é fiel. Amém. Poderoso Deus,